Boa noite, pessoal. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Deixa eu ver se eu coloco aqui no modo mais. Tá. Vamos falar sobre as doenças da cana-de-açúcar. É, Bom, em primeiro lugar, a cana-de-açúcar é uma cultura que, quer dizer, aquele plantio que o pessoal faz para dar para o gado, né, para cortar, para oferecer para o gado. ah, então, a parte essa situação, cana-de-açúcar é uma cultura de plantio em grandes áreas, né? Custo para a industrialização do produto é muito alto, então exige uma infraestrutura muito grande com altos investimentos, né? Não dá para você cultivar. Normalmente, se você planta cana-de-açúcar, já tem que ter o vendedor, né? O comprador da sua cana. Aqui a indústria ela precisa de uma grande quantidade de área plantada, então, de modo que e faz com que o sistema, vamos dizer, de cana-de-açúcar são de grandes áreas, né? Com exceção aí desses pequenos plantios que o pessoal do gado faz, né? Para oferecer alimento para o gado, né? Então, isso é um dado importante aí, tá? Então, você tem, isso quer dizer, então, na prática, né, traduzindo, são grandes produtores, grandes, envolvido muito, custo muito alto. Então, tem, vamos dizer assim, as mudanças em termos de adaptação a doenças, então, são mais fáceis. Você tem um sistema de melhoramento de cana, estaduais, e também você tem empresas particulares. Então, assim, eu creio que, aqui é uma opinião particular, né? Essa questão da tecnologia seja um negócio, é um cultivo que o nível de aplicação tecnológica é maior, vamos falar assim, né? Agora, as doenças, a gente poderia dizer que elas têm alguns problemas que a gente vai relatar, colocando assim a nível mundial, né? Mas você não tem, diferentemente de outras culturas como fruteiras e hortaliças, a aplicação de fungicidas para o controle de doenças, a aplicação frequente ou obrigatória, vamos dizer assim, a cada cultivo, né? A cada época de cultivo, né? É claro que eles têm as práticas fitossanitárias, mas no plantio de mudas, etc. Mas você não tem uma prática recorrente aí de ah, você visualizou a doença no campo e faz lá e faz a aplicação de fungicida, né? Então a gente vai apresentar aqui muitos slides aqui de sintomas, nem todos, a maioria não são, são slides normalmente de universidades americanas, né? Mas normalmente você vai aí ter, em termos de doença, três ou quatro doenças que têm um impacto econômico maior na cultura, né? Bom, então, essa primeira doença é o milho da cana-de-açúcar. Não é muito comum a gente observar aqui na nossa região essa mancha ocular. Eu já vi em pequenos plantios aí de cana-de-açúcar. É uma doença relativamente comum, mas aparentemente sem muito impacto em termos de redução na produção, né? Você vê confinado aí alguns sintomas nas folhas baixeiras, né? Mesmo em situações, em áreas que você planta cana em pequenas áreas, né? Para oferecer para animais. Aí você tem uma virose, né? Causando essa distorção foliar. Você tem a escaldadura, né? Causada por xantomonas albilíneas. Você tem aqui essa faixa aqui, amarelada, né? Então, é um sintoma, não é muito aparente, não é muito fácil, né? Você não tem lesões aí, né? E lesões necróticas, né? Você vê uma nervura mais clara e muitas vezes com essa faixa aqui amarelada, né? Aí você tem uma escaldadura que já na forma de murcha, né? Você tem aqui ainda outro sintoma que é da escaldadura, é o estiolamento. Bom, a próxima doença agora é Cipocaboing, né? Ou clorose da folha,
que é uma doença causada por Fusarium. A clorose, onde é a clorose? Eu vou estou mostrando aqui com o nosso apontador aqui, né? É aqui na base aqui da folha, esse é amarelecimento, né? Bom, esse fungo aqui, Fusarium moniliforme, a fase sexuada é chamada Gibberella, tá? Esse fungo aqui, só lembrar que a Gibberella, o hormônio giberelina, né? Que é conhecido aí, quem já viu aí a botânica, né, fala fisiologia vegetal, ela foi primeiro descrita a partir, ou descoberta, né, a partir dessa produção aí, desse hormônio, a partir de Fusarium, né, ou Gibberella, né, que é o nome na fase sexuada, daí o nome Gibberellina, né? O nome do hormônio vegetal. Depois se descobriu que as plantas também produzem esse hormônio, tá? E aqui o fungo, certamente o que dá esse aspecto de clorose, você vê que não é lesão necrótica, não está ligado à morte do tecido, mas certamente é a ação, né? Ou a produção de giberelina causando um desbalanço aí no sistema hormonal da planta, né? Fazendo com que ocorra essa espécie de distorção aí, né? Aí você tem uma distorção aqui mais pronunciada no ápice, com uma certa necrose ali. Você tem essa brotação aqui de gemas laterais, né? Aquelas gemas que estão dormentes começam a apontar. Então, isso é típico, você vê que não é lesão necrótica, né? Tipo de algum desbalanço hormonal aí no sistema da planta. Bom, a próxima doença é essa ferrugem. Eu já vi aqui em algumas áreas nossas aqui, Mineiros, em áreas lá na Feléus, alguns pés né, que a gente vê nos quintais aí, nas áreas urbanas, né, alguém planta uma moita lá de milho, né? Então, esse aí é um detalhe aqui, são lesões relativamente alongadas, e nesse slide você tem aí uma foto aí de um detalhe, né? Certamente uma foto aumentada de um detalhe das pústulas. E saindo dessas pústulas, que parece que está um rasgadinho aqui, você tem os uredosporos aqui da ferrugem, nessa cor aí bem amarelada, né? Aqui um detalhe aqui da pústula, né? Vendo numa tomada, vamos dizer assim, de uma imagem um pouco maior. Bom, agora você tem a próxima doença, é a mancha anelar, né? Leptosphaeria saccharine. Então, são lesões mais ou menos arredondadas, com a margem mais escura, no centro mais cinza claro, e uma margem aqui mais escura, né? Fazendo um halo ali mais escuro, né? E aí são várias lesões aí na folha, aí no limbo foliar, né? Da cana-de-açúcar. Então, a doença é chamada mancha anelar de Leptosphaeria saccharine. Aí mais um detalhe da mancha anelar, né? Aqui nas folhas inferiores. Bom, o raquitismo da suqueira, e a imagem está mostrando aqui dentro, né, da cana, né? Certamente com um corte histológico, e você ressaltando esse detalhe aqui. Bom, o patógeno é uma bactéria, né? Então causa essa infecção aqui no sistema vascular da planta, né? Como consequência, aparecem essas pontuações aqui escuras, né? Resultado, então, da infecção do sistema vascular, né? O nome raquitismo da soqueira não é à toa, a planta, ela fica com a de tamanho menor, né? Daí chama de raquítica, né? É o termo raquitismo da soqueira. Aí você tem essas estrias vermelhas, aqui é uma bactéria, Pseudomonas. Você tem viroses, né? É o vírus do Maize Streak, com sintoma bem tênuezinho. Você vê aqui no slide, não dá para ver muito bem, mas a folha, você vê, parece com umas pontuações, um amarelo, um verde mais clarinho, né? Não é nem de amarelo, é um verde mais clarinho. Aí você tem vírus do mosaico da cana, esse aspecto mais enroladinho, na verdade não é mais enrolado, é mais clorótico. Aqui a folha da esquerda tá sadia, né? E da direita ela tá um verde mais clarinho. Aqui você tem o carvão, né? Esse sintoma aqui, né?
Esse sintoma aqui também é chamado chicote, aqui são essa parte preta aqui, são teliosporos do fungo. Aqui você tem uma doença chamada uma deficiência de ferro, mas aí motivado aí pelo ataque aí do fitoplasma, que é uma espécie de bactéria que não tem parede. Aí você tem essa mancha amarela, desse fungo aí, tem deficiência de boro, né? Que dá esse aspecto aqui na folha, esse enrugamento aqui, principalmente na folha mais nova, né? Aqui está mostrando também sintomas de doença, pessoal, mas é alguns sintomas aqui de deficiência em alguns elementos minerais, até para você ter um contraponto aí, e não confundir ou melhorar a percepção, né? Não confundir com, muitas vezes, sintomas de doença. Deficiência de potássio, né? Aqui na planta da esquerda, tem uma margem aqui amarelo, né? Então, isso é típico aí, deficiência de potássio, não só na cana, mas no milho também. Essa amarelecimento, ou às vezes fica na cor palha ou cinza, né? Mas na margem da lâmina foliar. Você tem deficiência de ferro, né? As nervuras, né? Entre as nervuras, né? Fica mais clarinho, né? Fica um verde mais claro. Deficiência severa de ferro, né? Esse aspecto esbranquiçado aí da folha, praticamente ela não tem cloroplasto aí, o limbo foliar. Deficiência de manganês, com aspecto de umas estrias, vamos dizer assim, com aspecto necrótico, né? Deficiência de zinco severo, né? Formando um clareamento entre as nervuras, formando uma faixa, né? Deficiência de cobre, tá? Dano pelo frio, certamente não é muito, não vai ser, é mais improvável para o nosso país aqui de clima tropical. Você tem danos por herbicida também, esse aspecto mais amarelado da folha. Dano aqui por herbicida, essa distorção foliar. Dano por 2,4-D. O entrenó, nesse caso aqui, ficou mais curto, né? Você vê que o aspecto aqui do caule está distorcido, né? Fora do padrão normal. Ataque por inseto, né? Você tem dano por ácaro, esse aspecto ah, ferruginoso aqui na limbo foliar. Ele é um pouco parecido aí com uma ferrugem que a gente viu nos slides anteriores. Aí dá para você ver o ácaro, né? Se você tiver um aumentozinho de 20, 40, né? Essas lupas de bolso, né? Você visualiza o inseto. Então, na verdade, o ácaro não é um inseto, né? Mas o artrópode, né? Aí você tem ataque de afídeos, ou pulgão, esse pulgão aí é de cor amarelada. Bom, então, entre esses sintomas aí que a gente viu, você viu que a gente viu o sintoma de deficiência mineral, sintoma de ataque de alguns insetos, né? O sintoma de ataque de ácaro e algumas doenças, né? Agora vamos falar, em termos gerais aqui e dando mais detalhes aí de aspectos epidemiológicos aí e manejo, né? Das doenças aí da cana-de-açúcar, tá? Em termos mundiais, a literatura lista aí cerca de 216 doenças, tá? Então, assim, isso é uma compilação, então, do que a literatura cita, né? E alguém vai lá e faz esse levantamento. Então, a nível mundial, você, né? Registrado, já foi descrito, né? Esse número de doenças. É claro que, se a gente pensar num país ou numa região específica, você não tem todas elas, claro, evidentemente, né? Em termos de Brasil, a gente dá esses 216, só 58, considerando aí do Rio Grande do Sul ao norte do país, né? 58 doenças relatadas. Dessas 58, apenas 10, né? Tem uma importância econômica para a cultura, se a gente pensa em termos de Brasil, né? Então, ou seja, vai havendo aí um afunilamento. Agora, claro que a ciência descreve, alguém vê uma doença nova, relata, né? E aquilo vai para o acervo de conhecimento técnico, científico e a gente coloca aqui, né?
A importância disso aí é que você tem, né? Você tem, como é um sistema biológico, é um sistema vivo, né? O patossistema, você, às vezes, é uma doença que é pouco importante aí, num determinado país, ou é introduzida, ou mesmo no Brasil. Você vê que no Brasil, em torno de 58, né? E por um detalhe qualquer, essa doença ou uma mutação na população daquele patógeno, daquela doença que não era importante, passa a ser, né? Então, é só como um sinal de alerta, né? A gente tem 10 doenças importantes, mas você tem aí, em termos de Brasil, 58 menos 10, 48 outras doenças, né? Fazem parte do sistema, eventualmente podem adquirir uma importância maior ou menor, né? De acordo com a, algum detalhe aí, né? Alguma circunstância que faz com que, tanto do ponto de circunstância do lado da hospedeira quanto do patógeno. Bom, então quais são essas principais aqui? Vamos listá-las, né? Essas 10. Dessas 10 a gente tem aqui três que são mais importantes. Então, quais são as 10? Caudatura das folhas, estria vermelha e o raquitismo das soqueiras. As três mais importantes, né, que têm causado, então, mesmo que não cause prejuízo, né, mas que, às vezes, demanda práticas rotineiras de controle que acaba aumentando o custo, né? Daquela cultura. Então a gente tem escaldadura, estria vermelha e ractismo da suqueira, as três principais. Aí já tem mosaico, amarelinho, ferrugem da cana, carvão da cana, mancha prata, podridão abacaxi, podridão de fusário e podridão vermelha, né? Em torno de 11 doenças que a gente lista aqui na nossa relação, né? Então, começando com a escaldadura das folhas, causada por xantomonas, que é uma bactéria, né? Interferem com o vigor dos colmos, como ele causa lesões ali na folha, né? Quanto mais cedo, né, ocorre o ataque, né? E mais tempo ocorre em condições favoráveis, evidentemente que vai haver tomar, né, a infecção vai provocar lesões numa área maior, né, numa área fotossintética maior, né? Então acaba que ao longo do tempo vai reduzir o vigor daquele colmo, né, daquela planta, já que reduzindo a área fotossintética, menos fotossintetados são produzidos ao longo da fase vegetativa e reprodutiva dessa planta, né? O causador é uma bactéria, né, que é Xanthomonas, ela coloniza os vasos, né, movendo sistemicamente aí através dos vasos, né? Ou então atingindo toda a planta, não só as nervuras na folha, mas o caule e aí a raiz. Aqui a gente, às vezes, confunde a escaldadura com o raquitismo da soqueira. Bom, as perdas podem até 100%. Quando eu falo podem, não quer dizer que numa situação, depende de uma situação específica, né? A alta suscetibilidade da cultivar, né? Condições de inóculo ideais aí para construção de inóculo, né? Bom, a disseminação dessa doença da escaldadura, né? Facões de corte, máquinas agrícolas, colhedoras. Então, e ainda cana que você traz de outras regiões. Então, quando você traz cana de outras regiões e você, como é muitas vezes o sintoma não tão aparente, né? Então você vê, tira lá a muda de um canavial e aí você vem, ele já está contaminado, né? Então essa é uma forma de disseminação. Ah, o controle, né? Variedades resistentes, não, então o sistema dispõe aí, o sistema de plantio, né? O da cana dispõe, desinfestando de facões, máquinas, implementos com amônia quaternária. É claro que preferencialmente no viveiro de mudas, né? Então esse cuidado tem que ser tomado, né? No sistema de plantio, se você tem traz muda que você produziu na sua própria área em condições hoje em dia você compra muda, né? Pré-brotada, que você tem uma garantia de sanidade. Então, dificilmente você vai ter problema, né? Desde que porque vamos imaginar o seguinte, essa é uma doença que ele está no sistema vascular. Se a gente pensar bem, né? Essa contaminação ali de planta a planta no ciclo da cultura é inviável, porque ele está dentro, né? Daquele É claro que bom, há uma ocorrência de um evento importante, disseminação durante a colheita, né?
Mas isso aí é praticamente esse momento, né? Porque o implemento que passa ali através, normalmente ele não causa, o sistema vascular fica mais fundo no tecido. Ele causa vamos dizer assim, ele não causa ferimentos profundos o suficiente para permitir isso aí. Eu falo desses implementos que tá jogando ali adubo ou que entra ali para algum motivo ou outro, né? No canavial. Então, a chance é relativamente pequena. Então, vai ocorrer no momento da colheita, né? Então, uma planta contaminada, quando você corta, vem a máquina para colher, e aí aquela lâmina ali passa para algumas outras plantas seguintes, mas logo se dilui, né? Aquele caldo ali contaminado daquela primeira planta infectada. Caso você tenha, vamos dizer, descuidado na instalação do canavial, né? Como eu falei, ele é uma cultura que não vai, é uma bactéria que não vai pelo vento com muita facilidade, pela água de chuva que bate ali na parte aérea, até porque ele está no sistema vascular, né? Então, basicamente, você tem, você tendo o cuidado fitossanitário no viveiro, né? É uma situação que minimiza bastante, né? Estrias vermelhas, que é uma bactéria, Pseudomonas, tá? Ele tem uma importância secundária. Com a expansão dos canaviais para locais mais quentes e com alta umidade relativa, pode causar sérios prejuízos, né? Então, a gente está considerando aí, se for para regiões mais para o norte, né? São Paulo é uma região um pouco mais amena aí, se você comparar com Alagoas ou né? Outros estados. A disseminação da estria vermelha pelo vento, água de chuva ou orvalho. Aqui já é diferente da primeira, né, que é confinado, coloniza o sistema vascular, ele coloniza o parênquima ali foliar e eventualmente ele exuda, né? E depois pode ser disseminado pela água de chuva ou o orvalho, né? A condição favorável são dias nublados, temperatura superior a 25, né? Umidade relativa superior a 80%. Controle variedades resistentes, evitar o plantio de variedades suscetíveis em locais de solo fértil, evitar o plantio em baixadas úmidas, né? É claro que você tendo variedades resistentes, você não precisa preocupar com baixada úmida ou com... Não tem muito... Você planta grandes áreas, né? Não tem muito como você está escolhendo, assim, né? Aqui talvez seja essa viável, essa medida mais para quando você planta um milho em pequenas áreas, né? Para fornecer para o gado. O raquitismo da soqueira. Então, é a terceira doença mais, entre as três mais importantes, né, que eu já mencionei antes. É a doença que tem maior disseminação a nível mundial. O agente causal é uma bactéria, né? Esse nome é Leishmania, Chile, subespécie Chile. Ela coloniza também o xilema, né, das plantas. A disseminação, facão de corte, máquinas de cultivo e de colheita, canas contaminadas. É o mesmo esquema do que a gente falou ali do raquetismo da soqueira, né? Vamos voltar lá. A primeira doença aqui, escaldadura das folhas, né? Xantomonas, tá? Então, as doenças vasculares, só repetindo mais uma vez, elas não passam de uma planta para outra via chuva, né? Porque ele não fica na superfície, naqueles tecidos ali parenquimáticos, depois exuda para a superfície. O xilema, no caso, é uma parte interna mais profunda dentro do tecido, né? Então, eles não ficam aí na superfície de modo a ser disseminado pela água de chuva ou de irrigação. A disseminação, já falei, né? Então, o momento de disseminação, normalmente, se você é uma planta lá no campo, né, é a colheita, né? O controle, o tratamento, hoje em dia esse controle, evidentemente que não é citado ali na literatura, mas muita gente já está utilizando de mudas pré-brotadas, né, com certificado de sanidade. Então você não, mas caso você não compre mudas, né, certificadas, né, se você tem, você pode ou obter esse material a partir de um local, uma área, né?
e você tem o raquitismo e você não tem outra opção, né? Você pode fazer esse tratamento térmico, né? Imersão em água a 52 graus por 30 minutos, né? Vai matar a bactéria lá dentro, né, do tecido e, evidentemente, que é limitado a 52 para não haver perda, né, de vigor, né, de germinação ou de brotamento da cana-planta, né? Do material de plantio. A utilização também de amônia quaternária durante as operações lá no viveiro, né? Não se conhece fonte de resistência genética, mas novamente é a mesma coisa da escaldadura, né? A partir de você ter na área de campo lá materiais, ou você adquirir, fazer a instalação do canavial a partir, né, de mudas certificadas ou de um processo que você tenha certeza que a sua muda, ou a sua cana-planta está isenta, né? Você não vai ter maiores problemas aí com o raquitismo da suqueira. O mosaico, né? Algumas canas, né? Chamadas canas nobres, que é a espécie Sacharum officinarum, né? Não, podem apresentar aí, né? Essa doença a partir de disseminação de uma área de fora, né, por pulgões. O agente causal aqui, deixa eu voltar aqui, do mosaico, do grupo aqui Potivirida, né, que é um vírus de RNA da família Potivirida. Existem 14 estirpes, né, ou populações patogênicas diferenciadas desse vírus, nomeados aí da letra A à letra N, né? A estirpe B predomina na América do Sul e também no Brasil. A disseminação da doença mudas de cana contaminada, os próprios pulgões, né? E transmissão, e no caso aqui, da transmissão pelo pulgão, a transmissão é do tipo não persistente, né? Ah, aqui, normalmente, se você não tiver, se você, a partir da instalação, né, do material sadio, né? Você pode haver ainda se você tiver algum vizinho que tenha alguma planta hospedeira ali na proximidade, né? Mas é uma disseminação também no caso aqui, é fácil de controlar via controle do pulgão, né? Aplicação de inseticida. Ou então, além do pulgão, variedades de controle do pulgão, você pode ter variedades resistentes aí, né? Você pode fazer o que a gente chama de rogue, né? Que isso é viável principalmente no viveiro, né? Para onde você obtém material de plantio, a erradicação de torceira doente, né? Durante a formação do viveiro. Evitar o plantio dos viveiros de mudas próximas de áreas plantadas com milho ou sorgo, que esse vírus também ele ataca aí o milho ou sorgo, né? Então, pelo menos o viveiro, né? Deve estar em áreas aí, deve evitar, né, a proximidade. É claro que no plantio, vamos dizer assim, comercial, né, isso é inviável, você planta grandes áreas, não tem como você, vamos dizer assim, escolher a área, mas o viveiro é uma área relativamente pequena, né? Então, se você evita que o vírus vá para o seu viveiro, né, evidentemente que, bom, a infecção viral é uma infecção sistêmica, só para lembrar, né? Então, e muitas vezes de maneira assintomática. Então, se você mantém ali o viveiro saudável, né? Evidentemente, o material que você obter ali vai ser saudável, né? Você tem o amarelinho, né? Apareceu no Brasil aqui no início da década de 1990, sobre essa variedade SP 716163, né? Que representava quase 30% dos canaviais do estado de São Paulo, aí nessa década aí de 90, né? O agente causal é um vírus do grupo poliovírus, que é transmitido por insetos. A disseminação muda contaminada também. Os insetos que podem transmitir são pulgões, tá? Não foi comprovada a transmissão por instrumento de corte. Controle, variedades resistentes, muda de qualidade, tratamento térmico para o controle da lactismo na soqueira, não tem ação sobre o vírus do amarelinho.
Aí você tem a ferrugem da cana, o agente causal é um fungo, né? Puccinia melanocéfala. As ferrugens é um parasita, a ferrugem é um parasita obrigatório, o agente causal da ferrugem, né? Ferrugem é o nome da doença, mas o agente causal da doença é um parasita obrigatório. Ele se dissemina pelo vento com muita facilidade, pela água também e a palhada ali, resto de cultura, né? Pode ser uma fonte ali de disseminação. O controle e uso de fungicidas é inviável economicamente em grandes áreas, né? Então, o uso de variedades resistentes é o método mais eficiente e viável de se controlar, né? Quase todos os programas de melhoramento de variedades possuem como preocupação a variedades melhoradas com resistência à ferrugem. Então, é relativamente simples você obter, né? Então, o próprio sistema, então, de produção, quando eu falo sistema, no caso aqui, o estado de São Paulo, né? Você tinha o IAC, o estado de São Paulo tem uma tradição muito grande com plantio de cana, né? E algumas universidades certamente têm programa de melhoramento, né? Então, já faz parte, né, do sistema de melhoramento você introduzir resistência à ferrugem. O carvão, né? Ela provavelmente pode causar alguma perda, né? Se tem áreas de plantio com material suscetível, né? O agente causal, esse fungo aí, Sporisorium, né? Citamina, ou também o Stilago citamina, né? Você vê os dois nomes aí na literatura. É muito específico da cana, né? Ou seja, ele não sobrevive em outras hospedeiras aí mais comuns em nossas condições, né? Porque é extremamente limitado aí o ciclo de hospedeira. Ele penetra pelas regiões meristemáticas da planta e pode se tornar sistêmico. É, o sintoma a gente já mostrou no slide, né? Mas ele é chamado chicote, né? É mais conhecido, né? Também ele fica meio entorceirado, né? O colmo fica mais curto e fino. A disseminação ocorre pelo vento, água de chuva ou irrigação, veículos, implementos e animais. Aquela parte preta, quando vocês viram o sintoma, né? É uma massa de teliosporo, né? Que são esporos de disseminação do fungo. Então, portanto, a chuva que bate ali, ou o vento, né? Ou o veículo que passa ali, pode se contaminar ali naquela massa de esporo e levar para a planta subsequente, depositar na planta à medida que esse maquinário vai avançando, né? Bom, então, a título de observação, cada chicote desse chamado, né, pode produzir de 3 a 5 bilhões de esporo, né? Quantidade enorme. As gemas que são infectadas podem produzir chicotes na mesma estação em que houve a infecção, né? Ou também, esse chicote pode ser produzido se a gente pega esse material para plantio, né? Que ainda, evidentemente, não apresentou o chicote, né? Ainda está incubado o sintoma. E se você pegar, então, esse material para plantar, você pode ser produzido, então, esse chicote aí. Os esporos são depositados no solo, pode ficar infectando as soqueiras subsequentes ou as gemas de um novo plantio. Quando você corta a cana, você tora lá, deixa só uns 5 centímetros ali acima do solo, né? Então, você tira praticamente todo o material, mas quando você vai fazer isso, alguns daquela massa escura que parece um carvão, né? Um daqueles esporos cai no solo, né? Então, quando aquele toquinho lá começar a brotar de novo, né? Ele pode ser contaminado a partir desse material que foi depositado ali do solo no momento da colheita. O controle aqui do carvão, variedades resistentes, tratamento térmico das mudas de plantio e aquele monitoramento, a gente chama de rogue, né? Monitoramento e eliminação de plantas suspeitas.
Você tem a mancha parda, que é um fungo Cercospora longipes, é frequente, né? Mas sem relato de perda econômica. Essa mancha parda também a gente vê ali nessas áreas, pequenas áreas, em quintais, na própria Feléus, aqui na nossa área, lá na nossa fazenda, aí em Mineiros, né? Aparentemente, então, essa doença é pouco importante. O agente causal é esse fungo, né? Cercospora longipes. Aí você tem é disseminado pelo vento, respingo de chuva e orvalho, né? Controle em função da pouca importância, né? Basicamente, você não tem recomendações. Aí é claro que isso pode mudar, né? Mas até o momento a gente não tem a doença como de importância que justifique, né? Qualquer medida de controle, né? A podridão abacaxi, ela ocorre aqui quando você planta em condições desfavoráveis para a brotação da gema, em solo encharcado, né? Sujeito a encharcamento, o fungo é Ceratocystis paradoxa, que é um habitante natural do solo, né? Como todo habitante natural do solo, ele principalmente ele tem uma vida, atividade praticamente saprofítica, mas se você coloca condição desfavorável nessa fase inicial aí de brotamento, né? Claro que o fungo eventualmente pode invadir e reduzir aí o brotamento ali das gemas, né? A disseminação, como é um fungo de solo, né? É muito complicado a disseminação. Então, quer dizer, existe alguma disseminação, mas por alguma muito limitado ali, né? De uma planta vizinha para outra, que o fungo vai crescendo e pode atingir ali uma planta vizinha, né? Uma touceira vizinha. O controle é o plantio em época favorável para boa brotação, né? Imersão dos toletes por 10 a 15 minutos em calda fungicida também pode ser. É claro que isso a gente faz se houver registro, né, dessa doença. Os fungicidas daí, desse grupo do princípio ativo, né, benomil, triadimenol, né, essa doença aí, o podridão difusário, né, o pocaboing, né, é bastante comum no período em que as plantas estão em intensa vegetação. O agente causal, a gente já mencionou antes, é o fungo fusário moniliforme, né? A disseminação pelo vento, né? Que pode transportar conídeos a partir da infecção vascular, que eventualmente pode vir, né? Sair ali do confinamento ali do sistema vascular e produzir conídeos, né? Não se recomenda medidas de controle para essa doença, pela pouca importância que tem. A podridão vermelha de coletótrico, que é o fungo da antracnose, né, é uma doença muito conhecida, e normalmente ele está associado ao ataque da broca da cana. Essa broca ela perfura ali o caule, né? E evidentemente ele pode propiciar uma porta de entrada aí para os esporos aí do fungo coletótrico ou do fungo da antracnose. Então, eu já mencionei isso, né? O fungo coletótrico falcato, um agente causal. Então, ele penetra justamente pelas perfurações deixadas pela broca da cana, na Diatreia sacaralis. A disseminação é pela chuva e vento, né? Se você pegar esse colmo que está com esse fungo aqui da antracnose, da podridão vermelha, e plantar, né? Você não vai ter aquela nova planta com a contaminação, tá certo? Certamente ele vai ficar ali no solo, né? Certamente não, ele fica no solo. E quando vai emergindo aquelas brotações, evidentemente, nesse caso desse fungo, ele está ali no solo, né? Tem uma dificuldade a mais ali, mesmo ele estando próximo ali da área onde sai aqui o botão ali que emerge ali daquele material, certamente precisaria ter ferimentos, né? Nesse materialzinho que está surgindo. Então, ah, praticamente não há esse processo de infecção. Você pode
Então, plantar uma cana contaminada e obter brotos sadios, tá? O controle de variedades resistentes, controle da broca da cana. Bom, e assim a gente encerra as doenças da cana, né? A gente viu que num plantio comercial de cana, né? É pouco, ou a aplicação de fungicida eventualmente se limita a uma situação específica onde há ataque aí de podridão abacaxi, né? Então, nesse caso, se você tem um histórico de uma área lá que tem podridão abacaxi, evidentemente você eventualmente pode colocar aí um fungicida ali no momento em que você vai fazer o plantio ali dos toletes da cana, né? Então, basicamente é isso em termos de cana-de-açúcar, né? É uma cultura que não tem, vamos dizer assim, como doenças como um problema chave, tá? É claro que você tem aí a broca da cana-de-açúcar, que é um problema, é um inseto, né? Mais importante do que as doenças. Mais importante não, talvez porque cause problema, mas até porque numa situação de usina, né? O pessoal tem, mas que exige determinados, às vezes aplicação preventiva de algum, às vezes controle biológico, de algum da vespinha lá do controle biológico, algum manejo, né? Então, mesmo que não esteja a doença não cause problema, a gente diz que é importante porque ele implica em custos, né? Para esse tipo de controle aí. Tá bom? Então a gente fica por hoje, né, pessoal? Até a próxima, então.